eu sou a professora Letícia e nesse vídeo eu vou falar sobre o poema Os Sapos. O poema Os Sapos é um clássico do poeta brasileiro Manuel Bandeira. Foi criado em 1918 e publicado em 1919 no livro Carnaval. Os versos fazem uma sátira ao movimento parnasiano que precedeu o modernismo e foi declamado por Ronald de Carvalho na segunda noite da Semana da Arte Moderna em 1922. Vou fazer a leitura do poema como a maioria das pessoas que o leem pela primeira vez o faz. Os sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Leite como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi 100 danos a formas a forma. Clame essa paria em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urro sapo-boi, meu pai foi rei, não foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros, sapos pipas, o mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo, e solitário, que soluças tu, trânsito de frio, sapo cururu, da beira do rio. Agora, eu vou destacar algumas partes e vou explicar esses destaques. Mas antes, eu quero que vocês prestem atenção. O texto, ele é recheado de aspas e travessões. E há um motivo para essas aspas e essas travessões. E eu vou falar sobre elas agora. Por que tem tanta aspa? Por que tem tanta travessão? O que isso está indicando? Isso está indicando que nesse texto existem várias vozes falando. Inclusive, há um narrador nesse texto. Bom, o narrador é essa parte que está escrita em roxo. A parte em verde é a fala do sapo-boi. A parte rosa é a fala de outros sapos. A parte em laranja é o parnasiano aguado. A parte azul é o sapo tanoeiro. Em amarelo, os sapos pipas. No finalzinho, a parte que está sublinhada ainda é a fala do narrador, mas está se referindo ao sapo cururu. E esse sapo cururu que aparece aqui faz referência aos poetas modernistas. Então, eu vou ler agora de uma outra forma o poema. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos. Que arte! Eu nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Reduzi 100 danos a formas a forma. Clame essa paria em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urro sapo-boi, meu pai foi rei. Não foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros, sapos pipas,
mal em si cabe. Falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá, onde mais densa noite infinita veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário, é que soluças tu, trânsido de frio, sapo cururu da beira do rio. Então essa já é uma forma diferente de ler, de interpretar o texto. Mas isso a gente só consegue se a gente observa esses sinais que estão presentes no texto. Eu diria até que redundantes, porque existe as aspas e os travessões. E os dois indicam que há uma fala, que há alguém falando ali. E se há a indicação de que há alguém falando em algumas frases, em outras frases não existe indicação nenhuma, obviamente este é o narrador. Mas a gente só se dá conta disso quando a gente vai fazer uma interpretação textual e a gente começa a ler as perguntas que nos levam muitas vezes a refletir e a buscar entender o texto. Bom, sobre o poema. O poema é composto por 14 estrofes isométricas, com versos em redondilha menor, com ritmo que varia, com rimas pobres e ricas. O poema está construído segundo o rigor formal adotado pelo parnasianismo, sendo distoante apenas a última estrofe. O conteúdo do poema é metalinguístico. Veja a fala do sapo tanoeiro. Aparece o fazer da poesia, apresenta-se a técnica da arte parnasiana e é possível observar a vitória da forma sobre o conteúdo. Os aspectos formais citados são o ritmo, o horror aos hiatos, as rimas consoantes, a beleza formal. As demais estrofes podem ser divididas em duas ideias básicas: participação contraditória e duvidosa sobre a arte do sapo boi e dos sapos pipas e a isenção do sapo cururu como participante do diálogo. Estão presentes também no poema a personificação, pois são atribuídos aos sapos qualidades e ações próprias do homem. E metáfora, os sapos substituem figurativamente o homem, que trabalha com arte, que trabalha com versos, que faz poesias, ou seja, os poetas. Os sapos mencionados, o boi, o tanoeiro e o pipa, são metáforas dos diferentes tipos de poetas. O tanoeiro é o típico exemplar de poeta parnasiano que destila as regras de composição. Para ele, a grande poesia é como o ofício de um joalheiro, a que se lapidar com paciência e precisão. Já o sapo cururu é a representação do poeta modernista, que está longe, fugido ao mundo, ou seja, se afastou sem glória, quer dizer, sem reconhecimento, está solitário contra o formalismo vigente, trânsito, sensação de medo ou frio. O poeta modernista aspira por liberdade e reivindica a simplicidade e o uso de uma linguagem cotidiana. Quando entra em cena, apresenta-se como uma opinião divergente se comparado aos outros sapos. Por se tratar de uma crítica aos parnasianos, Manuel Bandeira, poeta modernista, faz uso de formas na composição do poema para atacar o movimento da arte pela arte. Chamar o sapo de tanoeiro de parnasiano aguado, com seu cancioneiro bem martelado, é dizer que o ritmo marcado do parnasianismo é como o coachar do sapo tanoeiro, ferreiro. Trata-se do desprezo irônico a esse ritmo. O poeta destaca ainda os termos rebuscados usados pelos parnasianos e desprezados pelos modernistas, que valorizam a língua coloquial. Os versos trabalham com a ironia e com a paródia, a fim de despertar o público leitor para a necessidade de ruptura e transformação estética. Sérgio Buarque de Holanda
chegou a definir o poema Os Sapos como o hino nacional do modernismo, dada a sua essencial importância. Convido vocês agora a relerem o poema. Depois de fazer a leitura, eu quero que vocês pensem. A segunda leitura permaneceu igual à primeira vez que você leu? Ou a sua percepção ela mudou? Se mudou, valeu a pena então essa aula, cumpriu com seu propósito. O meu propósito era fazer com que vocês percebessem, entendessem, conseguissem interpretar o poema. Se ficaram dúvidas, se alguma coisa não ficou clara, por favor, entrem em contato, me procurem, mas não fiquem com as dúvidas. Encerro por aqui então. Fiquem bem, fiquem em casa, até mais.